Um tempo sem gravar, porque não tinha notícia. Mas, ao longo do tempo, as notícias foram se acumulando, se acumulando, se acumulando, e hoje eu tenho um pacote de desgraças que estão acontecendo no Santos que eu não vou ficar guardando para mim sozinho, e eu vim aqui dividir com vocês. E quero ouvir vocês no comentário falando se vocês concordam comigo, se eu estou viajando, ou se realmente a gente tem motivo para se preocupar com 2025, se a gente nem chegou no Natal de 2024. Mas antes de eu começar a falar, peço para você se inscrever no canal, para você também dar like no vídeo, comentar, como eu disse agora, o que você acha dessa linha que eu vou discutir aqui com vocês e a gente vai trocando ideia nos comentários. Muito bem, acho que é ponto pacífico entre todos os santistas hoje que o Fábio Carille fez 99% de tudo no clube de bobagem, conquistou 0,5% do que ele deveria, que foi os objetivos do ano, que era o mais importante, mas dentro de todo o carretel de coisa ruim que ele fez, 0,5% pelo crédito e 0,5% quando ele falou a célebre o Santos está atrasado no seu planejamento. E aí, eu comecei a juntar justamente no dia de hoje, depois de uma certa notícia, que é a que dá início e dá motivo para esse vídeo, se você viu a thumb, é exatamente o reflexo do que o Santista está passando hoje, que é a gente vive inexplicavelmente uma crise institucional no Santos Futebol Clube pelo simples fato de que a gente não sabe o que vai acontecer em 2025, faltando menos de 20 dias para o ano acabar. Que dia que é hoje? Não sei nem mais que dia que é hoje também. Vamos ver aqui. Que dia que é hoje? Hoje é 4. Falta aí 27 dias para o ano acabar, né? Três semanas e um pouquinho. Mas, assim, a gente teve que aguentar esse ano inteiro com aquela paciência nossa de jogar a Série B, de ser vice-campeão. Tá certo que aí não é um ponto tão negativo, porque fazia muito tempo que não era, mas a gente começa a ver os movimentos, né? E desde outubro, novembro, a gente já começava a pincelar coisas do tipo: o problema não tá no time desse ano, o problema tá que tem muito bagre voltando, e tem bagre voltando que vai voltar e ficar, não vai ser vendido. E hoje aconteceu. Lucas Barbosa e Lucas Braga foram as primeiras decisões da diretoria de reintegrar esses jogadores para o time do Santos. E aí, meus amigos, eu confesso que não teve como eu não vir aqui conversar um pouco, até por poder desabafar a respeito dessa situação, porque de verdade, eu assim, os dois são dois assuntos diferentes, né? O Lucas Barbosa eu acho que até poderia ser considerado, mas o Lucas Braga sem condição nenhuma. Mas o problema está longe de ser os dois. Se você tivesse simplesmente resolvido todos os outros problemas de técnico, de gestão, de executivo, de reforço, e aí você fala, vamos ter que reintegrar o Lucas Barbosa e o Lucas Braga, porque o Laquintana e o Pedrinho deixaram duas vagas em aberto, eu vou botar esses dois caras e ver o que acontece, beleza, passa. O problema é que eles são o começo da história. Eles são os dois primeiros nomes que surgem como parte do elenco do ano que vem. E aí você junta em cima disso algumas outras notícias. A primeira é que o Gil parece que vai ficar para mais uma temporada. E de novo, o Gil não seria um problema, não fez um ano ruim, não é um jogador não profissional, mas para a Série A vai ser muito difícil. A gente vai ter que ter um técnico muito bom que o encaixe dentro desse esquema. Ele não pode ser titular, então já é um problema. A gente tem o Guilherme, que parece que vai ser vendido agora, talvez com mais força, porque nós já temos um ponto esquerda, que é o Lucas Braga, que está de volta. A gente tem ainda notícia de que o Juliano está repensando se vai ficar, porque parece que antes ele ia sair, porque as críticas da torcida eram muito fortes a ele, então ele repensou e achava que não fazia sentido ficar. Se esse foi o motivo que fez ele pensar em sair, eu peço urgentemente que a torcida volte a xingar o Juliano para que ele mantenha a decisão, para que ele saia. Ele não pode ficar. É outro jogador que não tem intensidade para jogar na Série B, imagina na Série A. Mas antes disso, a gente tem um problema maior, que é um problema que o Santos teve durante todo o ano e eu acho que vai se arrastar em toda a gestão do Marcelo Teixeira, que é inclusive um dos problemas dessa lista.
O Santos não tem convicção nenhuma de qual técnico vai querer. O Santos não tem convicção de qual a data limite para o seu planejamento. O Santos não tem convicção do que está disposto a pagar por um treinador. E por quê? Luiz Castro falou que vinha. Aí ele falou em algum momento que ele só vai dar resposta depois do dia 15. Aí o Santos disse que o Luiz Castro deveria dar resposta até hoje. Enfim, aí o presidente do Santos fala que o Luiz Castro vai ter um desfecho favorável. E no fim das contas, o que acontece é que a gente não tem uma definição clara, primeiro, de qual é o limite que a gente espera desse planejamento com o Luiz Castro. Segundo, se o Luiz Castro der errado, por qualquer motivo que seja, simplesmente porque o Santos não é um time atrativo hoje para a carreira dele, o que fazemos? Qual é o plano B? Não tem também. E se tiver, começam a surgir nomes, que até eu já trouxe aqui no canal, o nome, por exemplo, do Renato Gaúcho, que é um treinador que é o contrário do que o Luiz Castro faz. Ou seja, se você fecha com um que vai pela esquerda, o outro está indo pela direita. O problema não é você ter as duas direções. O problema é você falar assim, cara, se eu tô querendo ir para a esquerda, quais são os técnicos que seguem essa linha? Você não tem isso hoje. Porque o Santos é dirigido por um presidente que trabalha como se fosse nos anos 90. Traz o boleirão, traz o cara que vai ser paizão de todo mundo. Vamos ver depois esse negócio de esquema tático. Isso aí é coisa antiga. Quando você faz uma primeira escolha no Luiz Castro, que é um cara estudioso, que é um cara que é tático, que é um cara que é técnico, técnico no sentido de técnica mesmo, não de ser um treinador de futebol. Isso é muito complicado, porque você gera um monte de expectativa na torcida que claramente você vai frustrar, né? Então, técnico já é um primeiro problema. O segundo é o elenco. Independente do técnico que vem, eu acho que o Santos precisa ter uma linha de construção mental de que é o que tipo de jogador a gente quer para o ano que vem. E dentro dessa linha, você vai e faz dispensa. Você não precisa contratar, mas você dispensa. Você vê jogadores que não têm qualidade técnica. Você teve um ano inteiro para analisar esse elenco e dizer: esses caras não têm condição de estarem jogando uma Série A. Isso, o técnico, o gestor de futebol do Santos, que é um outro tema também que eu vou entrar, ele já deveria conseguir fazer. Porque, de alguma maneira, ele já viu esses caras em ação e ele fala: esse serve, esse não serve, esse aqui pode ficar, mas é reserva. Então a gente vai conversar com esse cara e ver se ele topa vir nessas condições, pra gente não ter problema de grupo lá na frente, independente do técnico que for. Com o técnico chegando, você pega e contrata. E aí você contrata em cima do perfil de treinador que você trouxe. Mas nem isso o Santos é capaz de fazer, né? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Ah, além disso, né, teve as famosas cenouras que o Santos atirou na torcida, né? Que foi, vamos trazer o Neymar, o Gabigol tá com proposta, o Ganso pode ser repatriado, a gente tá olhando o Danilo, e você acorda no dia seguinte com o Lucas Braga e o Lucas Barbosa voltando. E aí você espera que o torcedor compre alguma coisa a mais dessa diretoria? Não tem como. Até porque, entrando no próximo tema, você tem um executivo de futebol que é o Galo, que passa 30 dias. A aspas do presidente ele vai ter que resolver os problemas desse elenco aqui para a gente poder medir o trabalho dele. 30 dias depois, sabe o que aconteceu? Ele não resolveu nenhum problema, o Santos não reduziu o elenco, não fez nenhuma limpa, a gente simplesmente contratou um outro gerente de futebol que a gente não sabe qual que é a função que ele vai ter e ficou por isso mesmo. O cara que estava pressionado para sair teve a chance de contratar para o time dele. É esquizofrênico o que passa dentro do Santos. E esse é um ponto, esse é um problema que a gente tem. Porque agora esse cara vai comandar essa contratação do Santos, ele que já contratou tanto cara errado nesse ano mesmo, ou em 2023, o Morelos é ele, o Patrick é ele, são os dois maiores problemas que o Santos tem, que ele não resolveu e ainda pode contratar. Qual a credibilidade que esse cara tem para fazer isso? E para fechar, o presidente. O presidente do Santos é um cara que ele senta em cima de um êxito nos anos 2000, perto ali dos anos 90, que não foi obra de um planejamento ou de um trabalho sério, foi obra do acaso e da estrela que fica em cima desse clube, que não fez ele fechar até hoje, que surge base e ele conseguiu. Em 2004, quando foi campeão brasileiro de novo, pode ser que ele tenha ali algum dedo de uma contratação ou outra, mas mesmo assim, muito em cima do que foi ou do que aconteceu em 2002.
E agora, em 2024, 20 anos depois desse título, ele continua achando que Luxemburgo é um cara que tem história no futebol e pode trazer uma experiência. Ele continua achando que um técnico como o Renato Gaúcho, simplesmente por ser ex-jogador e boleiro, funciona. E eu acho até que o Renato Gaúcho não seria um nome ruim perto do que tem hoje no mercado. Eu até gostaria de ver, pela curiosidade. E acho que o Santos, diferente do ano passado, se chega num Paulista ruim, já manda ele embora logo. Mas enfim, é, eu não acho tão ruim como o pessoal pinta a chegada do Renato Gaúcho. Eu acho que é um cara que pode trazer algo de novo para esse clube. Se bom ou ruim, tem que precisar de tempo. Mas o fato é que essa falta de pulso que ele tem para tomar decisão atrapalha demais. Atrapalha porque simplesmente o Santos esquece que existem planejamento a ser feito a longo, médio e longo prazo. O Santos tinha 40 dias a mais do que todos os outros clubes que ele vai enfrentar na Série A para se planejar. Tinha o Pedro Caixinha disponível. Se o ponto era o cara ser estrangeiro e estar disponível, ele era o perfil. Ah, mas a gente podia ir atrás do Luiz Castro. Se você vai atrás de um cara igual o Luiz Castro, você vai esperar o termo dele. Por quê? Porque ele tem mercado. Não adianta o Santos ficar sapateando de que, como é que vai, o Santos não pode esperar. Então, se o Santos não pode esperar e o cara tem que ser sim ou não, é 1,5. Amigão, topa? Ah, top. Qual que é o projeto? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá ok? Ah, quero trocar o salário, quero botar um pouco mais de investimento. Beleza, fechamos? Fechamos. Não tem interesse, obrigado, tchau. E vai embora. Não faz sentido essa espera toda para receber um não. E o Santos vai receber um não do Luiz Castro. Eu cravo aqui que vai receber um não, porque ele tem outras propostas melhores. O Santos não é um time atrativo hoje, até por esse comportamento aí. O Santos está querendo avaliar Lucas Barbosa e Lucas Braga em 2024. E eu ainda acho que o Lucas Barbosa poderia, por bem dele, ser vendido. Porque eu acho que aqui é um jogo dentro da Vila Belmiro que ele faça alguma bobagem e os caras vão destruir tudo que ele fez de bom no nesse ano aqui. Eu tô falando no ano passado, nesse ano aqui. O Lucas Braga não tem mais o que fazer nesse clube. A gente já vai ter um problema que é o Soteldo. Não precisa de outro. O Lucas Braga não entrega. Acabou. Ponto. Não entrega como o La Quintana não entrega, não entrega como o. Quem mais ali? O Pedrinho não entrega. E não é porque os dois são ruins que o Lucas Braga vira bom. Enfim, é muita coisa errada. O Santos queimou esse tempo que ele tinha a mais para poder se planejar. A realidade, realmente, como eu escrevi na thumb do vídeo, esmaga, porque o Santista acorda pensando em Neymar e vai dormir com a contratação do Lucas Braga. O Santos não tem técnico, o Santos não tem planejamento, o Santos não tem absolutamente nada estruturado para o ano que vem. É a receita. Um ano antes da gente estar aqui daqui a pouco falando, o Santos bateu e voltou. E não é algo impensável, porque é muita falta de profissionalismo junta de novo. Não à toa, a gente tem muita gente que fala que o Marcelo Teixeira é o Rueda 2.0. Então, Santista, você que dormiu achando que o Santos ia montar o super time, eu fiz um vídeo desse super time aqui, eu sugiro que você veja, que é o vídeo mais assistido do canal até hoje. Vá lá ver o super time que vai fazer e eu volto no próximo episódio do Santos com o provável time do ano que vem que você vai ver em campo. Beleza? Não se esquece de inscrever, não se esquece de dar like, não se esquece de comentar o que você achou, se você concorda ou não comigo. Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço.